Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves, junto com vocês mais uma vez no Conectando Penal, para mais um Penal na Mídia. Depois de um períodozinho de recesso forense, férias, né, em que eu pude dar uma descansadinha, uma boa viajadinha, de moto inclusive, tô aqui com vocês para fazer um Penal na Mídia, a pedido de vocês. Nós lá no feed do Conectando Penal pedimos ideias para a nossa programação 2021 e pedimos ideias, inclusive, para o Penal na Mídia, de casos criminais, né, noticiados midiaticamente. E uma das nossas seguidoras deu como ideia para o Penal na Mídia de fazer um Penal na Mídia envolvendo um caso muito lamentável, que inclusive foi matéria do Fantástico, que foi um caso de um menino de 11 anos encontrado em Campinas, interior de São Paulo, preso, acorrentado pelos pés, mãos e cintura, acorrentado, né, dentro de um baú de ferro, um tambor de ferro, tinha uma pia em cima, impedindo que ele pudesse sair desse baú de ferro, desse tambor de ferro, né? Ele estava nu, ele era alimentado por cascas de frutas, segundo a notícia de jornal, né, informações da Polícia Civil, que efetuou a prisão dos acusados, né, e por fubá. Foi preso em flagrante o pai da criança, a namorada do pai e a filha da namorada do pai. E segundo informações midiáticas, né, que foi dada pela polícia, a mídia, também mais 2 mulheres por omissão de socorro. Não se sabe que mulheres são essas, não há outras informações mais detalhadas. A criança foi encontrada em situação de desnutrição. Segundo as informações da notícia midiática, porque a gente não tem acesso aos autos, aqui no Penal na Mídia a gente faz questão de destacar que a gente não trabalha com o processo, a gente não tem acesso ao processo, a gente trabalha com as notícias do jornal que foram informadas pela Polícia Civil, aqui nesse caso. Parece que o fato já ocorria há aproximadamente um mês. E a outra informação também importante que eu trago aqui é que o Conselho Tutelar já sabia, já tinha denúncias desses maus tratos, desses atos, né, criminosos que a criança sofria, e essas denúncias que o Conselho Tutelar recebeu estão sendo apuradas para ver se houve falha no desempenho das funções públicas dos conselheiros tutelares na apuração desses fatos, ok? Então, nós vamos trabalhar com essa situação problema desse menino, tá? E o que eu percebo é o seguinte: toda vez que a gente está diante de uma situação problema que atinge a integridade física e a saúde como um todo de alguém, especialmente criança e adolescente, essa situação envolve conflito aparente de normas. E eu vejo principalmente estudantes de períodos iniciais querendo cumular a aplicação de tipos penais a esse tipo de situação problema. E aí quer acumular a aplicação de tipos penais distintos, né, a essa situação problema, a situações problemas como essa, porque na verdade não sabe qual é o tipo penal que deve aplicar. Então a gente está diante aí de um conflito aparente de normas, o estudante não sabe qual é o tipo penal a ser aplicado e ele quer acumular a aplicação de tipos penais indevidos. Tá? Então, geralmente, esse tipo de situação problema acaba gerando dúvidas ao estudante se é uma tentativa de homicídio, se é uma lesão corporal grave, se é maus tratos ou se é tortura. Nós aqui no Conectando Penal concordamos com a imputação, com a autuação que o delegado de polícia fez ao caso, no caso dos presos em flagrante, nesse caso. Os principais presos em flagrante que foram citados na matéria jornalística, o pai, a madrasta, né, que é o crime de tortura, né? O crime de tortura, ele está previsto na lei de tortura, que é a lei 9455 de 97, que é uma lei penal especial, é uma lei penal extravagante. Então, para a gente poder entender esse caso, a gente vai ter que ir lá na lei de tortura. Vale dizer que a tortura, ela é prevista na Constituição Federal de 88, expressamente, no artigo 5º, inciso 3, e também ela é prevista no artigo 5º, inciso 43, inclusive equiparada a crime hediondo. Tá? A tortura foi inicialmente em legislação infraconstitucional equiparada a crime hediondo na própria lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072 de 90,
Mas a lei de crimes hediondos não trazia uma definição legal do que era tortura. A primeira definição legal do que era tortura veio no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, no artigo 233. Mas era um tipo penal muito criticado, porque era um tipo penal aberto. Depois esse tipo penal foi revogado pela Lei de Tortura, que é a Lei 9455 de 97. Além disso, ela é tratada em vários tratados internacionais. A lei de tortura traz várias espécies de tortura. No artigo 1º caput, a gente tem a tortura à prova, que é uma tortura que você realiza na pessoa para obrigar ela a dar uma informação, uma declaração, uma confissão. A gente tem a tortura para a prática de crime, que é quando você emprega violência ou grave ameaça à pessoa, causando sofrimento físico ou mental, para obrigar essa pessoa a praticar uma ação, uma omissão criminosa. E a gente tem a tortura discriminatória, que é quando você tortura alguém, empregando violência ou grave ameaça contra essa pessoa, causando sofrimento físico ou mental na pessoa por discriminação racial ou religiosa. Nós não vamos nos ater a essa porque ela não é objeto da situação problema, tá? A gente tem também outras formas de tortura. Mas a tortura que nos interessa não é a tortura do artigo 1º caput da Lei 9455 de 97. A tortura que nos interessa, que tem a mesma pena do caput, que é uma pena de 2 a 8 anos, é a tortura que está no artigo 1º, inciso 2, da Lei 9455 de 97, que é a tortura castigo, que é exatamente a tortura que cabe no caso do menino. A tortura castigo, que está no artigo 1º, inciso 2, ela diz assim, vou ler para vocês: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. O bem jurídico tutelado na tortura, né, em qualquer tortura, inclusive nessa, é a integridade física e psíquica da pessoa, tá? Que é o objeto material do delito, ok? O crime aqui não é comum, qualquer pessoa não pode ser sujeito ativo do delito, o crime aqui é próprio. Quem é que tem que ser o sujeito ativo do delito? É a pessoa que exerce sobre a vítima, sobre o sujeito passivo, guarda, poder ou autoridade. Não importa se a vinculação que ele tem com a vítima é pública ou privada. E o sujeito passivo, também o sujeito passivo próprio, tem que ser a pessoa que está sob guarda, que está sob poder ou que está sob autoridade do sujeito ativo. Isso não inclui mulheres e esposas, tá? É um crime de ação livre, ele pode ser praticado através de vários meios executórios e, curiosamente, ele pode ser comissivo ou omissivo próprio. Por que ele pode ser comissivo? Porque ele pode ser praticado por ação. Eu posso praticar o crime empregando violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental na vítima, por ação, acorrentando, como é o caso do menino, colocando dentro de um tambor de ferro, como é o caso do menino, como através de omissão, não alimentando, como era o caso do menino. O menino ficava sem alimentação, sem água. Então, tanto ele é comissivo, pode ser praticado por ação, como ele é omissivo, pode ser praticado por omissão, tá? Omissivo próprio. É um crime material, descreve conduta e resultado. Então, para ter consumação tem que ter conduta e resultado. A conduta é submeter a pessoa com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, tá? A conduta é submeter a pessoa mediante violência ou grave ameaça. A conduta é praticar contra a pessoa violência ou grave ameaça, e o resultado seria obter, né, causar na pessoa esse intenso sofrimento físico ou mental. Então, preciso desse resultado, que é causar a vítima, produzir na vítima esse intenso sofrimento físico ou mental. Sem esse resultado, não tem a consumação do delito. Por isso que o crime é material, tá? Ele é doloso, porque o sujeito ativo, ele precisa, com dolo, com vontade, né, com consciência e vontade, ele tem que praticar a conduta de submeter a pessoa, praticando emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, dolosamente, a esse intenso sofrimento físico-mental. Tudo isso tem que ser praticado com dolo, com intenção, com vontade, com consciência e vontade. Mas esse crime, além do dolo, que é o elemento subjetivo, que é a consciência e a vontade de praticar a conduta, ele tem o que a gente chama de dolo específico, ele tem um elemento subjetivo especial, que é uma finalidade especial que move o criminoso, o fim especial de agir. Qual é o fim especial de agir aqui?
é a finalidade que ele quer alcançar com essa conduta de submeter a pessoa mediante violência ou grave ameaça, causando nela intenso sofrimento físico ou mental. A finalidade especial de agir dele é o animus corrigendi. É o fim de aplicar o castigo, é o fim de aplicar uma medida de caráter preventivo. E isso aparece muito no caso do menino. Tanto é que na reportagem aparece o discurso do pai dizendo que fez aquilo porque o menino é muito agressivo, o menino é muito teimoso, o menino foge de casa. É o animus corrigendi. Então esse é o dolo específico, esse é o elemento subjetivo especial, é o fim especial de agir, é o que levou o agente a praticar o fato, é o ânimos dele, ok? Então, a principal situação aqui que envolve a prática jurídica é como distinguir isso de maus tratos. Por que não foi aplicado maus tratos nessa situação? Por causa de um elemento normativo do tipo do crime da tortura-castigo, que distingue a tortura-castigo do maus tratos, que é a submissão da vítima a um intenso sofrimento físico e mental. No maus tratos, eu não tenho a submissão da vítima a um intenso sofrimento físico e mental. Na tortura-castigo, tem que haver a prova da submissão da vítima a um intenso sofrimento físico e mental. Então, a tortura ela é reservada para situações extremas. Amarrar a vítima, escotear, aplicar ferro em brasa na vítima, trancar a vítima num ambiente gelado, queimar a vítima com cigarro continuamente. O caso do menino é uma submissão a intenso sofrimento físico-mental, tá? É direito dos pais, das autoridades, corrigir as pessoas nas relações de guarda, poder e autoridade, porque isso é justificado por uma excludente de ilicitude, que é o exercício regular do direito de guarda, o exercício regular do direito. Mas eu não posso me exceder no exercício regular de um direito, porque o excesso é punível, como manda o artigo 23, parágrafo único lá do Código Penal. Tá? Quando é que ocorre a consumação desse delito da tortura-castigo? No momento em que a vítima é submetida ao intenso sofrimento físico-mental, que é o resultado. Por isso que esse crime é material. Então não basta submeter a vítima ao emprego de violência, grave ameaça, eu preciso do resultado intenso sofrimento físico-mental. Tá? Atenção ao artigo 1º, parágrafo 4º, porque o artigo 1º, parágrafo 4º, ele traz majorantes da pena no crime de tortura, para qualquer tortura. Diz o parágrafo 4º, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, inciso 1. Se o crime é cometido por agente público, inciso 2. Se o crime é cometido contra a criança, é o caso do menino de 11 anos, gestante portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, inciso 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Tá? Então, no caso do menino, ainda teria majorante da pena aplicada na terceira fase do cálculo da pena. Eu chamo a atenção para um crime que tem na lei de tortura, que é a omissão perante a tortura, que é o artigo 1º, parágrafo 2º. Vou ler para vocês. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui tem muita controvérsia nesse tema, tá? Por quê? Primeiro, não cabe aqui para pessoas que não são agentes garantidores. Se eu não sou agente garantidor e me omitir perante uma tortura, eu posso cair numa omissão de socorro simples. Mas se eu sou um agente garantidor, eu venho para cá, para o artigo 1º, parágrafo 2º da lei de tortura. Agora vamos lá. A tortura já ocorreu e eu tenho o dever de apurá-la, não há controvérsias. É a omissão perante tortura do artigo 1º, parágrafo 2º. A tortura ocorreu, tinha dever de apurá-la e não apurei. Isso pode ocorrer, por exemplo, com os conselheiros tutelares que tiveram informação de que a tortura tinha ocorrido e eles não foram apurar. Agora, a tortura está ocorrendo. Eu sou um agente garantidor, tenho dever e possibilidade de impedi-la e não impedir, aí que está a controvérsia. Porque o artigo 1º, parágrafo 2º, traz a figura daquele que tinha o dever de evitar a tortura, sabendo que ela está ocorrendo, tem o dever de evitar, e coloca aqui também, quando tem autores que entendem que isso é inconstitucional. Porque nesse caso, sendo ele agente garantidor, a Constituição equipara ele a responder na figura de garantidor como responde o torturador, no próprio crime comissivo de tortura. E isso também o Código Penal faz, com o artigo 13, parágrafo 2º. Então, para alguns,
não deve ser aplicado esse tipo penal de omissão perante tortura, mas sim aplicar o próprio crime de tortura na modalidade comissiva por omissão. Ok? Então esse assunto é controverso, então fica aqui a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que eu tenha esclarecido. Então o crime do pai certamente é tortura-castigo, da madrasta lá, que é a namorada, se a criança também estava sob a autoridade dela, sob a guarda dela, também é a tortura-castigo. Para aqueles que não são garantidores, pode cair numa omissão de socorro. Para conselheiros tutelares e outros agentes públicos que tiveram a informação da tortura após a ocorrência dela e não apuraram ela, pode configurar o artigo 1º, parágrafo 2º, omissão perante tortura, tá? Porque a tortura já ocorreu, eles teriam que apurar e não apuraram, caso ela já tenha ocorrido. Caso eu seja um garantidor que sei que a tortura está ocorrendo, tenho que evitar e não evitei, aí o assunto é controverso. Pode ser que seja tortura comissiva por omissão, ou pode ser que seja o artigo 1º, parágrafo 2º, omissão perante tortura, porque alguns assim entendem. Grande abraço, até a próxima.